Olá pessoal, eu sou a professora Lise e te convido a viajar comigo pela invicta história do cristianismo. E o cristianismo é hoje a maior religião do mundo, com aproximadamente 2,4 bilhões de seguidores, que formam também a maior parte da população em 157 países. Mas como tudo isso começou? Você já se perguntou por que Jesus morreu sob o Império Romano se ele era um judeu? Em que momento Roma começou a dominar Israel? Também já se perguntou ali sobre os Herodes que aparecem na Bíblia? Por exemplo, quando Jesus nasce, nós somos informados pelos evangelhos que Herodes manda matar todas as crianças. Depois nós somos informados que Herodes morre. E no final da vida de Jesus, Jesus é enviado para Herodes. Então, quantos Herodes houveram ali durante a vida de Jesus? Como é que foi esse processo político? Quem era Herodes? Você já se perguntou sobre isso? Ou nunca havia se perguntado, mas ouvindo agora o relato, pensou, realmente, que história é essa? Como tudo isso começou? Como Roma dominava Israel ou por quê? Então eu te convido a ficar até o final desse vídeo, que nós vamos responder essas perguntas e talvez abrir aí umas outras dúvidas na sua cabeça que precisarão ser respondidas ao longo dessa série. Pois muito bem, nós sabemos que o cristianismo é uma religião monoteísta formada por Jesus Cristo, o seu fundador. Porém, essa religião ela não se inicia propriamente nos dias de Jesus, porque ela já vem de um fundo histórico muito mais antigo. A fé monoteísta ela começa com Abraão e depois nós vamos lá visitar o lugar onde Abraão passou e vamos conhecer mais a história de Abraão. Mas aqui resumidamente vamos só fazer uma pequena lembrança que eu também imagino que você já conheça essa parte da história. Então o monoteísmo ele começa com Abraão e depois de Abraão aparece aí no cenário Moisés e o fundamento do judaísmo. Nós temos aí a formação daquilo que virá a ser o cristianismo. Veja bem, as profecias que apontam que viria o Messias e quem era esse Messias e as características necessárias para reconhecê-lo estão nos livros sagrados judaicos, estão na Tanakh, na Bíblia judaica, que compõe hoje o nosso Antigo Testamento. Pois muito bem. Vamos olhar aqui algumas passagens, vamos olhar duas passagens da Bíblia que mostram essas profecias que apontavam para Jesus. Na verdade, há inúmeras passagens e eu te desafio aí a fazer uma rápida pesquisa e conhecer. E de fato você vai ver que Jesus ele não surge na história do nada, ele é o Messias esperado. Bem, no livro de Mateus, no capítulo 4, versículos 12 ao 16, diz assim: Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. A terra de Zebulon e de Naftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Este povo, que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região da sombra da morte. Na verdade, essas profecias elas se encontram registradas no livro de Isaías, a primeira no capítulo 8, versículo 23, e a segunda no capítulo 9 e versículo 1. E nós temos também uma profecia de Zacarias que se cumpre literalmente e é muito bonita, na verdade, fala da característica desse Messias. Vamos dar uma olhada? Zacarias capítulo 9, versículo 9 diz assim: Exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. Então nós vemos essas e várias outras profecias nos livros sagrados judeus. E você aí, como eu já te desafiei, quero te desafiar mais uma vez. Vá pesquisar, porque tem ali os indícios de que Jesus é de fato o Messias esperado. Como o cristianismo é baseado na história de Jesus em seu nascimento, vida, morte e ensinamentos, nós precisamos conhecer a história desse homem, desse Deus que se fez homem, para entender de fato o cristianismo. A história de Jesus está registrada principalmente nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos hoje são os 4 primeiros livros do Novo Testamento e compõem a Bíblia cristã.
Pois muito bem, esses evangelhos eles foram escritos em períodos diferentes, por pessoas diferentes e mesmo em regiões diferentes. Porém, elas foram escritas por pessoas que testemunharam a vida de Jesus e caminharam com ele. Então, para você se situar aí, eu quero dar um rápido panorama de como esses evangelhos foram escritos. Esses livros aparecem na nossa Bíblia. Nós temos primeiramente o livro de Mateus. E o livro de Mateus foi escrito no ano 64, aproximadamente, na Antioquia da Síria. Depois nós temos o livro de Marcos, e Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi escrito aproximadamente entre o ano 55 e 59, e foi escrito quando Marcos estava em Roma. Depois nós temos o livro de Lucas. Lucas foi escrito entre o ano 58 e 60 em Cesareia. E por fim nós temos o livro de João, que foi escrito entre o ano 60 e 70 em Éfeso. O primeiro evangelho que aparece na nossa Bíblia é o Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus, provando que por sua descendência, Jesus poderia ser o Messias de Israel, uma vez que ele era descendente do rei Davi. Continuando no seu livro, no capítulo 2 e versículo 1, Mateus nos coloca situados dentro da história, porque ele diz o seguinte, você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1, vai estar escrito assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Então, Mateus nos coloca num tempo histórico. Jesus nasceu no tempo do rei Herodes. Agora, quem era esse Herodes? Aonde ele governava? E da onde emanava o seu poder? Até que ponto ele tinha poder se o Império Romano estava ali? O que é isso que está acontecendo nesse pano de fundo ali na Galiléia? Para nós falarmos como Herodes estava ali, quem deu essa autoridade para Herodes e por que o Império Romano dominava, nós vamos precisar voltar um pouquinho mais atrás. Na verdade, nós vamos voltar lá na estátua de Daniel, no sonho de Nabucodonosor e a revelação de Daniel, que vai nos ajudar a entender como Israel passou a ser uma província do Império Romano. Vamos lá?